A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, nos diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedades de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amados e queridos irmãos e irmãs, nós vamos passar realmente hoje sobre o dom da fé. São 9 dons espirituais. São 3 dons espirituais que revelam alguma coisa. O dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom do discernimento de espírito. Existem 3 dons espirituais que fazem alguma coisa. O dom da fé são dons de poder. Os dons de curas ou de curar e os dons de operações de milagres é o que fazem alguma coisa. E existem 3 dons inspiracionais ou dons vocais. Os dons espirituais que dizem alguma coisa incluem o dom da profecia, a variedade de línguas e a interpretação de língua. E o apóstolo São Paulo, escrevendo, ele diz a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que a gente não tenha conhecimento, porque a ignorância muitas vezes nos leva à destruição. A ignorância muitas vezes nos leva ao erro, ao engano. E esse dom da fé especial que nós vamos meditar não é a fé salvítica. Todo crente já tem a fé geral ou a fé salvítica, que também é um dom. Não deixa de ser um dom, mas não é o dom da fé sobrenatural. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvítica, para que você possa entregar a sua vida a Jesus. A fé mediante a qual somos salvos é um dom de Deus, mas não é um dos 9 dons do Espírito. A fé salvítica nos é dado por ouvirmos a palavra, pois a Bíblia diz: de sorte que a fé salvítica é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. É claro que se a pessoa não crê nos dons, se ele medita na palavra, ora e crê na palavra, ele vai pela fé receber o milagre, mas não é um dom sobrenatural. Não é um dom realmente aí entre os 9. Nós vemos o seguinte: a fé a respeito da qual estamos falando, a fé especial, é diferente da fé geral, da fé salvítica. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, por meio do qual o crente é revestido do poder da fé especial, da fé operadora de maravilhas, e vai além da simples fé salvítica. É claro que a manifestação da fé especial vai começar através da fé simples, da fé salvítica.
Mas vai chegar num ponto que esse dom vai se manifestar. Para você ver algo extraordinário, Deus usando Moisés ali, você imagina bem, a abertura do Mar Vermelho, se manifestou o dom da fé. E logo na sequência se manifestou o dom de milagres, que são explosões de onipotência que estonteia e causa espanto. E o que manteve realmente o mar aberto? A fé sobrenatural. Então, o dom da fé é o maior dos 3 dons de poder. E esse dom milagroso é milagroso, assim como os demais dons também são milagrosos. A pessoa recebeu uma cura pela fé salvífica, pela fé na palavra, não deixa de ser milagre. Mas não é a manifestação deste dom. Tá? O dom da fé é um dom do Espírito ao crente, a fim de que este receba milagres. A operação de milagres, por outro lado, é um dom do Espírito que é dado ao crente para este operar milagres. Um dos dons recebe algo e o outro faz algo. Por exemplo, o dom da fé sobrenatural, Moisés recebeu, ali realmente tocou o cajado para a abertura do mar. Mas na sequência manifestou-se o dom de milagres. O mar se abriu. E na sequência Moisés sustentou aquele mar aberto, sustentou Moisés, não, Deus, na manifestação desse dom, o mar aberto, até que se passou o último israelita. Note que a Bíblia diz a outro, operações de milagres, 1 Coríntios 12:10. Em outras palavras, quando recebemos o milagre, não operamos o milagre, mas quando operamos o milagre mediante a unção do Espírito Santo, estamos operando o milagre através deste dom sobrenatural do Espírito. A operação de milagres, quer dizer, manifestou o milagre. Esses dons de poder estão muito estreitamente associados entre si. E muitas vezes operam juntos. O mesmo se diz, os dons de revelação também estão estreitamente relacionados entre si e cooperam entre si, do mesmo modo que também dons de expressões vocais. É importante também notar que todos os dons do Espírito operam pela fé comum por parte do crente, através de quem o dom está sendo manifestado. E em outras palavras, a pessoa precisa dar o passo da fé e submeter-se ao impulso do Espírito Santo. E aí que está envolvida a fé simples. Moisés podia ter recuado. Eu não vou tocar esse cajado, não. Não vai acontecer nada. Ele podia ter recuado. Essa fé comum é a fé que provém de ouvir a palavra de Deus. Logo, os dons do Espírito não operam mediante o dom da fé, mas sim mediante a fé geral ou comum. Lembre-se de que a Bíblia diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Tudo começa a partir da fé simples. A fé salvífica, a fé realmente que Deus deu a todo crente. Mas vai chegando um ponto, querido, que vai se manifestar esse dom da fé sobrenatural. Conforme nós estamos dizendo, o dom da fé, um dos 9 dons do Espírito, é separado e distinto do dom simples da fé salvífica. O dom da fé especial também é distinto da fé que é um fruto do Espírito. Conforme Gálatas 5:22. Lemos a respeito dos frutos do Espírito, um dos quais é a fé, em Gálatas capítulo 5. No grego original, no entanto, a palavra fé em Gálatas 5:22 pode ser traduzida por fidelidade.
Os frutos do Espírito são para o caráter do ser humano, do crente. Os dons do Espírito são para o poder. O fruto é algo que cresce na vida do cristão. A fé ou fidelidade é um fruto que cresce na vida do cristão para estabelecê-lo no caráter espiritual segundo a vontade de Deus. Nasce com o cristão, mas muitas vezes não amadurece e não cresce, quer dizer, não amadurece. Agora, o dom da fé, do qual estamos falando, no entanto, é um dom especial que é dado sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus conforme Ele quer. Aqueles que operam na fé especial, o dom do Espírito, ele pode crer em Deus de tal modo que Deus honra a palavra deles como se fosse dele mesmo e leva a efeito milagrosamente o resultado desejado. Se você estudar a vida de Smith Wigglesworth, você vai ver que Deus, através da vida deste homem, ele era o apóstolo da fé. Houve a manifestação deste dom e também do dom de milagres. 21 pessoas ressuscitou dentre os mortos. Ficamos sabendo assim que há tipos diferentes da fé. A fé salvítica nos leva à salvação. A fé ou fidelidade como fruto do Espírito vem depois da salvação, nos molda o caráter. E a manifestação do dom da fé especial pode vir como um dom do Espírito depois da pessoa receber o batismo do Espírito Santo. A manifestação desses 9 dons, querido, dos dons, ele vai se manifestar depois da pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Claro que a pessoa que não recebe o batismo com o Espírito Santo, ele pode receber através da fé na palavra. Pode receber o milagre porque crê no sobrenatural de Deus na palavra. Aqui diz, a fé, mesmo assim o dom da fé, que é um dom do Espírito Santo, opera conforme ele quer e não como nós queremos. Você não liga e desliga como um interruptor. A fé, assim como a oração, é algo que é facilmente confundido na mente de algumas pessoas. Muitas vezes, simplesmente colocamos todos os tipos de fé no mesmo saco, por assim dizer, misturamos todos lá dentro e então derramamos todos juntos. Já ouvi pessoas dizerem, referindo-se à fé geral ou salvítica, ora, se Deus me der fé, eu a terei, mas de outra forma não a terei. Eles leem o texto, a outro é dado fé. Mas aqui é um dom, não é a fé salvítica, não é a fé na palavra, não é a fidelidade, não é o crer realmente ali através da palavra. A pessoa acha que Deus está falando sobre a fé sobrenatural aqui. Ele fala, não, se Deus me der, eu tenho. Se não me der, eu não tenho. Ele lê um texto, a outra é dado fé. 1 Coríntios 12, 9. E pensam que é assim que todos os tipos de fé funcionam. Conforme já comprovamos, porém, essa fé especial, esse dom da fé não é a mesma fé salvítica ou fé geral que precisamos para sermos salvos. E a fé especial não é a fé necessária para crer em Deus, para Ele satisfazer as nossas necessidades de conformidade com a Sua palavra. A fé para crermos em Deus, para o suprimento das nossas necessidades, provém de ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E todo crente recebe uma medida daquele tipo de fé. Agora, porém, essa fé sobrenatural é distribuída conforme a vontade do Espírito Santo. Mas começa pela fé simples, pela fé geral. Então que nós possamos buscarmos o esclarecimento de Deus, a sabedoria de Deus, para recebermos este dom sobrenatural.